tarde, irmãos. Vamos continuar então o nosso estudo sobre os atos soberanos de Deus, sobre Deus soberano e seus atos nesse mundo que Deus trouxe à existência, nesse mundo que Deus criou. Reforçando os irmãos o que nós já falamos, que nós cremos num Deus que reina absolutamente sobre todas as coisas. Deus governa a vida humana, a vida dos animais, a vida das plantas, de todos os seres que existem. Como também Deus governa e comanda, dirige a vida dos seres espirituais, dos anjos. Então, tudo que Deus trouxe à existência depende de Deus, está debaixo do governo de Deus, e Deus age na vida de cada um desses seres de acordo com a vontade dele. É importante esses momentos de calamidades que nós podemos enfrentar, não só essa, como outras que virão, a Igreja de Cristo ter essa visão de Deus e entendendo biblicamente que Deus é aquele que reina sobre todas as coisas e que nada está fora do controle do Senhor. Então, para nós cristãos, é importante que nós entendamos isso. E é claro que esse ensinamento nós temos a partir das Escrituras. Nós sabemos disso por meio das Escrituras. Então, nas narrativas, nos salmos, nas cartas, nos livros proféticos que nós temos registrados na Escritura Sagrada, nós vemos Deus então se revelando e mostrando para nós quem Ele é. Então essa é a visão que uma igreja bíblica, uma igreja temente a Deus tem de Deus. Ela parte das Escrituras e por entender que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como nós falamos no outro áudio, tudo que Deus fala, a Bíblia fala, e tudo que a Bíblia fala, Deus fala. Como alguém já disse, né, se você quiser ouvir a voz de Deus em voz alta, né, é só você pegar a Bíblia e ler em voz alta. Mas se você quiser ouvi-la em silêncio, é só você ler a Bíblia em silêncio que você vai estar ouvindo Deus falar por meio das narrativas, dos salmos, das parábolas, da lei que ele colocou aqui, dos evangelhos, das cartas, dos livros de Apocalipse, nesse caso, né, o livro de Apocalipse, por meio dos profetas. Então Deus está falando a nós por meio desses chamados gêneros literários. Então Deus está falando a nós por meio das Escrituras. Então vamos continuar o nosso estudo. Eu convido a todos aí que estão com as suas Bíblias, né, que tomem as suas Bíblias e abra lá no segundo livro das Crônicas agora. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, e o verso de número 5, 6 e 7 diz assim: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Observe que nós estamos aqui diante de um relato, de um registro, né, de uma narrativa em que o rei Josafá ele vai lutar então aí contra Moabe e Amon. E parece que esses reis juntos tinham um exército muito maior do que o exército que tinha Josafá, que era rei de Judá. Josafá, reconhecendo o poderio, né, do exército inimigo, o que ele faz? Ele se coloca diante de Deus, ele se humilha, porque ele reconhece que Deus é aquele que domina sobre os reis da terra, e sobre os povos, sobre as nações. E ele sabe que Judá e Jerusalém está ali onde está, porque Deus havia introduzido esse povo na terra prometida e havia entregue nas mãos de Israel aquelas nações que estavam ali. Então Israel só ganhou a batalha porque Deus havia dado vitória para eles. Deus havia entregado aquelas nações nas mãos de Israel e por isso então eles estavam habitando ali. E agora nesse momento de conflito, o que Josafá faz? Ele vai até Deus
reconhecendo que Deus é o Deus das nações e reconhecendo que Deus havia introduzido esse povo na terra prometida e havia entregue aquela terra na mão, ou como herança ao povo de Israel, porque Deus é um Deus soberano, um Senhor que reina, que governa e que domina, e que tudo que há nos céus e na terra, como nós falamos, pertence a Deus. Então veja que esse texto aqui nos ajuda a ver a soberania de Deus sobre aqueles povos. Naturalmente, se os irmãos continuarem lendo o texto, os irmãos vão ver que Josafá teve vitória sobre esses reis, porque Deus havia entregue esses reis nas mãos de Josafá. Isso é o domínio soberano de Deus. E não há quem possa resistir às mãos poderosas de Deus. Então é importante que nós alimentemos o nosso coração com esses textos e gravemos no fundo do nosso coração para que nesses momentos de pandemia, como está acontecendo hoje, nós tenhamos um coração tranquilo e descansado em Deus. E sabendo que as coisas que vão acontecer porque Deus, na sua soberania, no seu governo, Ele está reinando e dirigindo todas as coisas para um fim maior. Sabemos que o fim maior é a glória de Deus, a exaltação do seu nome sobre todas as nações, mas Deus é aquele que exerce domínio sobre todas as coisas. Um outro texto importante que nós podemos aí considerar está aqui em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, verso 6 diz assim, Neemias 9 e o versículo 6 diz assim: Só Tu és, Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, na oração de Neemias, aqui pedindo perdão pelos pecados do povo de Israel, esse momento de contrição aqui, de humilhação diante de Deus, o que Neemias reconhece? Que os céus e a terra foram criados por Deus, que tudo que existe veio da parte de Deus, e ele diz mais ainda que Deus não só criou todas as coisas, como Deus também sustenta todas as coisas. Sustenta todas as coisas. E o exército dos céus adora a Deus, e é uma referência aqui possivelmente aos anjos, né, que estão adorando ao Senhor. Então, todos os seres em sintonia estão diante do Senhor, porque Deus preserva todos eles. Isso é domínio. Isso é o direito absoluto que Deus tem sobre todas as coisas. Então, quando nós falamos que Deus é um Deus soberano, é para dizer que a totalidade de todas as coisas que existem está nas mãos de Deus. E Deus governa cada coisa de acordo com a tua ou com a vontade dele. É importante que nós, como cristãos, como crentes em Cristo, venhamos a entender isso e crer nisso, e gravar isso em nosso coração. Mas para você que talvez não é um cristão verdadeiro, eu quero aqui deixar uma nota, uma nota de alerta e também uma nota chamando você para confiar em Deus, porque se você crê que Deus existe, Deus existe. Se você crê que Deus não existe, Deus continua existindo. Se você crê que Deus domina a sua vida, Deus domina a sua vida. Se você não crê que Ele domina, Ele continua dominando a sua vida. O que é importante nós compreendermos aqui, que Deus não precisa da aprovação humana e de nenhum outro ser para que Ele exista, para que Ele domine. Não. Independentemente daquilo que nós pensamos, Deus continua sendo o Senhor dos céus e da terra e de toda a vida. Todos nós estamos debaixo das mãos de Deus. Mas a Bíblia nos exorta, ela nos ordena a confiar em Deus, a descansar em Deus, a ter esse Deus da Bíblia como seu Senhor, o Senhor da sua vida, o Senhor do seu destino, o Senhor do seu corpo e da sua alma. Porque quer você creia ou não, a sua vida pertence a Deus. E um dia nós iremos encontrar com Deus, com esse Deus que é soberano, e teremos que prestar contas para Ele. Mas como é que nós vamos diante de Deus? Então, para você que está me ouvindo, que talvez está na dúvida se Deus existe ou não, se o que a Bíblia está falando não é verdadeira, eu vou reafirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando por meio da história que Ele escreveu. Essa é a história de Deus. E Deus falando quem Ele é.
o que ele faz. E esse mesmo Deus que está nos revelando, ele exige de nós uma resposta. E a resposta é que nós devemos crer nele, confiar nele, descansar nele, nos submetermos a ele, porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei, ele é o nosso dominador. Então, para você que está ouvindo aí, que talvez não é crente, um cristão em Cristo, venha agora a Cristo sem demora e creia nele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a totalidade da sua vida está nas mãos de Deus. Mas vamos ainda para um outro texto que fala do domínio de Deus. Aqui no Salmo de número 24, Salmo 24, verso 1 e 2 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, ou contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, veja que o salmista está dizendo o seguinte, que a Deus pertence a terra, todo o planeta Terra. E tudo que nele, ou tudo que nessa terra há, desde as plantas, dos animais, dos insetos, dos germes, dos vírus que nós temos visto hoje, tudo que existe, os seres humanos, tudo que existe nesses céus e nessa terra pertence a Deus, é de Deus. É importante nós sempre lembrarmos disso, nós não temos nada. Nós não, tudo que há é de Deus. A nossa vida pertence a Deus. A minha mente, o meu coração, os meus órgãos, tudo que eu tenho pertence a Deus. Fui criado para a glória de Deus, para Deus. Então tudo que há pertence a Deus. Tudo está no domínio de Deus, conforme o Salmo nos ensina aqui. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence a Deus. Ele fundou a terra, ele criou a terra e ele trouxe a terra à existência. Um outro texto aí que nos ajuda a ver esse domínio que Deus exerce sobre os céus e a terra está aí no Salmo de número 47, Salmo 47, e nós podemos aí ver alguns versos aí que nos ajudam também a entender isso. O verso 2 diz assim: Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Então veja bem, o salmista está cantando aqui. Ele diz que Deus é o Deus Altíssimo, está sobre todos. E é tremendo, não há ninguém semelhante a Deus. E fala assim que é o grande Rei de toda a terra. Então, toda a terra está sendo reinada, administrada, governada por Deus. É isso que o salmista está cantando aqui. E o autor do salmo aí, ele diz o seguinte, que ele submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Então veja bem, as nações estão submissas a Israel, por quê? Porque Deus fez com que as nações se submetessem a ela. É Deus quem pega as nações e coloca essas nações debaixo dos pés do seu povo, para mostrar que Deus governa, reina e domina sobre todas as coisas. Lembramos que a nação de Israel, ela serviu de um modelo, de uma teocracia, isso é, Deus reinando. E uma vez que Deus estava reinando sobre Israel, Deus estava então proclamando às nações que a partir de Israel então estava o seu domínio e que a partir de Israel ele estava reinando sobre todas as coisas. Quero aqui lembrar que Jerusalém, ela se tornou a capital mundial. Por quê? Porque Deus reinava a partir dela. Então todos os povos estavam submissos ao poder de Deus, mediante Deus governando sobre Israel. Então todas as nações estão debaixo aí dos pés de Deus. E aí no verso 7 diz assim: Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonia, com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Então veja que ele está dizendo que as nações, então, toda a terra está sendo governada por Deus, e as nações, todas as nações estão debaixo do governo de Deus. Então não há nada neste mundo, não há nações que não estejam debaixo do governo de Deus. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Os Estados Unidos, a China, o Japão,
a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a Índia, todos, o Brasil, o Paraguai, a Argentina, todas essas nações que nós temos hoje, elas são governadas por Deus e estão debaixo do governo de Deus. Como é importante isso, irmãos, para o coração do crente. Porque quando nós cremos nesse Deus da Bíblia, nós não entramos em pânico, em desespero. Como o salmista canta no Salmo de número 46, que ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E por que nós cantamos e acreditamos nisso? Porque nós temos um Deus que reina e que governa sobre todas as coisas. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que a igreja verdadeira crê, o Deus das Escrituras. E é por isso que os crentes em Cristo, eles não entram em pânico. Eles não permitem que a ansiedade domine o coração deles. Eles não entram em desespero, porque eles sabem quem é o Deus que eles servem. Foi assim que aconteceu com os amigos de Daniel, quando eles foram lançados na fornalha ardente. E eles disseram para o rei Nabucodonosor que eles poderiam ser lançados, e o fogo poderia até consumi-los, mas eles jamais iriam se curvar diante dos deuses da Babilônia. E se Deus quisesse livrar eles da fornalha ardente, Deus faria isso. Mas se Deus não fizesse, eles iriam continuar servindo ao Senhor. Tanto é que foram lançados, e fala que a fúria do fogo não atingiu eles. E que nem mesmo o cheiro de fumaça estava na roupa deles. Por quê? Porque Deus controlou o fogo, dominou o fogo. Para mostrar que Deus governa e reina sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então o coração de um crente verdadeiro está descansado porque conhece o Deus das Escrituras e sabe quem Ele é. Então nesses dias de calamidade nós não entramos em pânico, não. Nós tomamos sim as precauções que devem ser tomadas, mas isso não quer dizer que falta fé em nós. Pelo contrário, nós estamos tranquilos e entendendo que tem um Deus, que o nosso Deus reina e que governa sobre todas as coisas. E que se nós tivermos que pegar essa enfermidade, nós não vamos também entrar em pânico, porque Senhor do nosso corpo é Deus. Senhor da nossa vida é Deus. Ele determinou o dia do nosso nascimento, como também determinou o dia da nossa partida. Então é importante que nós entendamos isso. Vamos caminhar um pouco mais no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Nós encontramos ali também, do verso 1 a 5, que diz assim: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriamo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Veja bem, o salmista está dizendo aqui que tudo pertence a Deus. Ele é o Rei Supremo, que está sobre todos os deuses, ou sobre todos os poderes. E fala que nas mãos de Deus está a terra e todos os continentes. Continente europeu, continente asiático, continente da Oceania, continente americano, a África. Então, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Ele fundou e ele rege, ele reina sobre todos. E o que cabe aos moradores da terra é se curvar diante desse Deus e adorá-lo de todo o coração. Então o Salmo está cantando isso. O salmista reconhece isso. Agora, é importante, irmãos, que não fique só na cabeça isso. Isso tem que vir para o coração e para a nossa vida. Crer nesse Deus, saudar esse Deus, adorar esse Deus é a nossa atitude correta diante de Deus. Deus reina e nós então devemos nos curvar diante desse Deus. Mais um texto está lá em Jeremias capítulo 27. Antes de Jeremias, nós temos aqui Provérbios 21. Antes de Jeremias, desculpe, deixa eu tomar um pouco d'água. A garganta está secando. Então, em Provérbios capítulo 21, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, né, segundo o seu querer, o inclina. Então veja que o autor de Provérbios está dizendo que
Deus tem o coração dos reis nas mãos dele. E como Deus faz com os ribeiros de água que descem e transbordam no mar, Deus controla o coração desses reis e inclina de tal maneira para que eles obedeçam à voz do Senhor. A voz do Senhor. Os atuais presidentes, os atuais governadores, os atuais prefeitos, os atuais governantes de todas as nações estão lá porque Deus os colocou lá, de acordo com a vontade dele. É a soberania de Deus. Alguém poderia dizer, não, mas nós votamos, né? Nós estamos num país democrático. Bom, a democracia, ela não exclui a soberania de Deus. E só vai entrar no poder aqueles que Deus quer que entrem. E só vai sair de lá aqueles que Deus quer tirar. Então não se iludam, achando que Deus não domina sobre isso. Não, Deus também governa os reis de tal maneira que os inclina para fazer a vontade de Deus. De Deus. Mais um texto aqui para nós encerrarmos essa segunda meditação. Está lá em Jeremias capítulo 27. Jeremias capítulo 27. Aí no verso 5, do verso 5 ao verso 8, Jeremias 27, versos 5 a 8, diz assim: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entreguei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o servisse. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então, Nabucodonosor chegou no poder e conquistou os demais povos, por quê? Porque Deus o chamou para isso. Até porque Nabucodonosor quer chamar de servo de Deus. Sem ele saber que era servo, ele ia chamar de servo de Deus. Sem saber que Deus estava usando ele para isso, ele estava sendo usado por Deus. Então, todas as nações da época de Nabucodonosor foram entregues nas mãos de Nabucodonosor porque Deus entregou. Até mesmo Jerusalém, e Judá, que era o povo de Deus, foi entregue nas mãos de Nabucodonosor porque Deus entregou. Para mostrar, irmãos e ouvintes, que Deus reina e governa sobre todas as nações. E não há quem possa fugir das mãos de Deus. Eu e você estamos debaixo do governo de Deus. Então que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos encerrar essa segunda parte. Que Deus abençoe vocês, que Deus enriqueça o coração de vocês. Gravem isso no coração de vocês. Busquem a Deus em oração, para que Deus nos ajude a confiar nele e a crer na palavra do Senhor. É importante que nós façamos isso. E para você que é crente, não tenha medo dessa epidemia. Nós temos que tomar os cuidados que devem ser tomados, sim, mas não ter medo dela, porque Deus é maior do que ela. Nós temos um Deus que reina. E esse vírus está aí porque ele está no comando de Deus. E Deus há de agir soberanamente na vida de todos os seres humanos. Ricos e pobres não escaparão dessa epidemia. As nações poderosas e as nações mais pobres vão sofrer com essa epidemia, para mostrar que Deus reina sobre todas as coisas. Deus reina sobre todas as coisas. Paulo diz que Deus usa as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Veja bem, o homem está sendo derrotado por um vírus. As nações poderosas estão sendo derrotadas por um vírus. Por quê? Porque Deus está agindo com seu poder soberano sobre a vida. Eu costumo dizer, e pode parecer estranho aqui o que eu vou dizer, mas não é contraditório, eu sempre digo para os meus filhos aqui, falo para minha esposa, que não são as doenças que nos matam. Quem nos mata é Deus. Você pode ter a pior doença do mundo. Enquanto Deus não disser chega, a sua vida não para. Então as doenças podem nos trazer sofrimento, mas quem nos tira a vida é Deus. Deus dá e Deus tira. Ele tem poder para isso, porque Ele é Deus. Então que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a todos, e depois volto com uma terceira parte falando sobre a grandeza de Deus. Que Deus abençoe a todos. E eu pretendo gravar um vídeo
para mostrar como é que um piedoso ele se comporta diante desse Deus soberano. Que Deus abençoe a todos e que tenha uma boa reflexão. Amém.